Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano. E hoje nós recebemos a autora Regina Brasileiro, que já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar. O formador de professores no curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal de Alagoas, da profissionalização à prática pedagógica. Primeiramente, então, Regina, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida. Muito obrigada pelo convite aqui para esse momento. Perfeito. Regina, para a gente começar então, eu gostaria que tu Uhum, se apresentasse. Falasse um pouco quem é a Regina, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos uhum. assiste possa te conhecer melhor. Tá joia, então. Então, eu sou a Regina Brasileiro, sou professora do Instituto Federal de Alagoas, aqui no campus Maceió. Sou formada em pedagogia, tenho um doutorado em educação, ambas formações pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Atuo nos cursos de licenciatura do Instituto Federal de Alagoas e também sou professora permanente do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, aqui no IFAL, e atuo como líder do grupo de pesquisa ForProp, Formação de Professores Políticas e Práticas. É um prazer estar aqui com vocês. Que bacana. Regina, agora que a gente já conhece um pouquinho mais sobre ti, conhece também um pouco da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Então, Cida, assim, já tem um tempo, né, que eu vinha pensando, desde quando eu concluí a tese do doutorado, que gostaria muito de publicá-la, né, trazer esses resultados, já uma maior visibilidade, além da realização pessoal, né, de poder trazer a construção de um livro a partir dos estudos que eu realizei. E aí, dialogando um pouco com George Venâncio, que é nosso ex-aluno do mestrado ProfEPT, né, nosso egresso, o George estava fazendo a publicação da dissertação dele e me convidou para fazer o pós-fácil do livro dele, né? Então foi aí que eu conheci a editora, né, Diálogos Freirianos, e aí fiz uma conversa com ele, perguntei como é que tinha sido, né, esse processo, e aí ele me deu ótimas referências, e aí foi quando eu fiz contato com vocês. Que coisa boa. Sempre bom quando o autor também vem por indicação Sim. de alguém que já Uhum. publicou conosco. Isso também passa uma segurança, uma credibilidade para o novo autor, para a pessoa que está chegando, né? Então é muito legal também saber que vocês vêm até nós através de alguém Uhum. que já fez essa publicação. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Regina, o formador de professores no curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal de Alagoas, da profissionalização à prática pedagógica. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social que você está, se você se interessou pela obra aqui da Regina, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Regina, agora sim, vamos falar sobre a tua obra. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, do que te motivou a Uhum. escrever sobre esse assunto, e também que tu Uhum. deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Joia, Cida, vou tentar fazer, né, esse diálogo agora nessa perspectiva. Então, né, desde o meu ingresso no Instituto Federal de Alagoas, né, no ano de 2009, e com a reorganização da legislação, que deixa de existir os Cefetes, na maioria da rede, deixam de existir os Cefetes e as escolas agrotécnicas, para que se tornem institutos federais e oficialmente se forme a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a chegada da formação de professores nessas instituições, ela ganha um peso maior, né? Porque a legislação indica que 20% da oferta dos institutos federais deve ser para formar professores. E aí o concurso que eu faço é justamente nessa perspectiva de entrar numa instituição para que eu pudesse trabalhar com essa formação. E aqui no Instituto Federal de Alagoas, no campus Maceió, a primeira oferta de cursos de formação de professores, de cursos de licenciaturas, é na área da matemática. E dentro dessa legislação, foi colocado que a formação de professores nos institutos federais, ela teria uma outra perspectiva, por quê? Porque esse professor que vai formar o futuro professor é também o professor que atua na educação básica, nos cursos técnicos integrados ao ensino médio.
e que essa formação ela traria um diferencial na articulação teoria e prática. E aí essa organização que a legislação coloca, né, e essa responsabilidade que os institutos assumem na formação de professores é o que que me desperta, né, pensar um pouco se de fato, né, o professor que está formando o futuro professor, e especificamente no curso de matemática, por ter sido a nossa primeira licenciatura presencial, ele promove realmente essa articulação de teoria e prática, fazendo com que a gente tenha práticas pedagógicas que sejam mais reorganizadas, mais, digamos assim, que elas possam vir numa perspectiva de maior tranquilidade para esses estudantes. A gente sabe que a matemática ela sempre é vista como uma disciplina muito densa, muito dura, né? E que seria possível esses professores serem formados numa perspectiva de que o ensino de matemática trouxesse um diferencial para essa formação. Então, a partir daí é que surge, né, a minha inquietação para que eu pudesse estudar, né, e desenvolver essa pesquisa no doutorado, né. E aí, o que os leitores vão encontrar nesse texto é o meu texto na íntegra, né, do que eu publiquei na tese. Eu fiz uma opção em trazer para este livro os resultados que eu encontrei de fato na tese. É um livro que não tem recortes, né, ele traz na íntegra o que eu fiz, né. Esse trabalho ele foi desenvolvido finalizado no ano de 2019, né? Então a gente sabe que de lá para cá tivemos outras legislações no campo da formação de professores, né? O curso de licenciatura em matemática, ele possui uma outra organização curricular, desta que foi analisada nessa obra, e eu faço essa observação lá no livro, mas eu optei por trazer esses resultados, né? E acho que o leitor vai encontrar, assim, reflexões muito importantes, né? Tanto do campo de uma retrospectiva do processo de formação de professores e a valorização da docência, né? A partir do período da redemocratização, né, no final dos anos 80 para cá, né, uma trajetória até a gente chegar no século XXI. A gente vai encontrar também alguns elementos que vão falar um pouco da cultura organizacional, né, desse processo da formação de professores, especificamente no Instituto Federal de Alagoas, né, nesse lugar que eu atuo. A gente vai ter também diálogos sobre práticas pedagógicas e profissionalização, né, alguns conceitos de alguns autores com que eu trabalhei. E a cereja do bolo, né, se a gente pode dizer assim, é o relato dos professores que foram participantes da pesquisa, né, de como é que eles se percebem nesse contexto como formadores, né, o processo de formação que eles tiveram quando fizeram o curso de licenciatura em matemática e as suas pós-graduações, né, no decorrer, as vivências que eles têm como professores de matemática no Instituto Federal de Alagoas, especificamente no campus Maceió, né, e aí a gente vai ter, assim, uma boniteza, né, como já é um termo já muito utilizado por Paulo Freire, eu estou aqui parafraseando, né, a gente vai ter a boniteza dos relatos, né, desses professores e de como eles se percebem enquanto formadores de outros professores, né, então acho que, para não dar mais muito spoiler, né, eu acho que o livro vai mais ou menos permear e trazer esses elementos. Então, quem tem interesse em pensar um pouco sobre essa formação, mesmo sendo os relatos muito específicos do IFAL, né, e do curso de licenciatura de lá, mas eu acho que ele vai ajudar muito a pensar em outras realidades, né, considerando que a rede federal é muito nova, né, a gente inicia, como eu falei anteriormente, né, a partir de 2008, né, final de 2008, então a gente está nesse movimento de pensar esse lugar da formação dentro dos institutos federais. Fica então novamente o convite à leitura da obra da Regina, formador de professores no curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal de Alagoas, da profissionalização à prática pedagógica. E aproveitando que nós estamos com a capa em destaque agora, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela e que tu contasse para a gente como é que foi esse teu processo de criação junto à editora, tanto para a criação da capa como também a diagramação do miolo. Certo. Ok, Cida, então assim, o que eu posso dizer inicialmente é que foi tudo muito tranquilo, né? Que vocês da editora, vocês têm um profissionalismo muito importante, né? Deixa a gente muito tranquila e muito à vontade, né, nessa construção. Então, em relação à capa, assim, quando eu pensei no título, eu não queria que fosse uma capa muito padrão, né, que ela tivesse um diferencial, que ela tivesse um tom de azul, porque eu acho que é uma cor bacana, assim, que eu me identifico, né, e que ela pudesse trazer alguns elementos da matemática, né, inclusive eu pedi ajuda a um colega professor de matemática, né, meu companheiro, meu parceiro de instituição, o professor Arlisson Nascimento, né, e aí a gente foi pensando um pouco nesse processo. Que elementos da matemática a gente poderia ter? Então aí a gente foi dando as sugestões, a capa foi fluindo até chegar nesse formato aí, que para mim, assim, foi o que eu achei de mais bacana e mais bonito para o meu pensamento e para o que eu estava fazendo nesse momento, né? Então, quer dizer assim, que o processo de organização da capa de diagramação foi muito interessante, foi muito tranquilo.
e tudo que eu pedi foi solicitado para a gente chegar nessa publicação que aí está. Do mesmo modo, com relação ao texto, né, a diagramação do texto, né, eu mandei a versão inicial, foi feita a diagramação, voltou para que eu pudesse fazer a correção, fiz a correção, fui atendida, encaminhei, até que a gente chegasse nessa estrutura que está posta aí, né, então, assim, o processo com a Diálogos Freiriana é muito interessante, eu me senti muito confortável, muito segura, né, atendeu todas as normas da produção de um trabalho acadêmico, acho que isso é importante de dizer também, né, não é uma obra pessoal, não é uma autobiografia, né? É uma publicação de uma pesquisa acadêmica que foi realizada, né, de uma pesquisa científica, e a gente sabe que a gente precisa atender algumas normas, né, que as instituições exigem para essa circulação, né, e vocês deram conta disso, assim, e eu estou muito satisfeita. Que coisa boa, é bom saber ter esse feedback por parte dos autores e saber que tu se sentiu bem atendida, bem acolhida e que tanto o pessoal do design quanto o pessoal da diagramação conseguiu traduzir aquilo que tu queria para o teu livro, né? Então é muito bacana. Antes da gente seguir para o final, só vou deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra então da Regina, o formador de professores no curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal de Alagoas, da profissionalização à prática pedagógica, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, vamos para o final da nossa conversa. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Bom, o que eu posso dizer para vocês que desejam, né, publicar um livro é que não desistam, né? Vejam, procurem as editoras, vejam os melhores cenários, né? Concorram a editais quando ocorrer, mas não deixem esse sonho para trás, né? Porque, para mim, a materialização da publicação desse livro, de fato, é a realização de um sonho, de um percurso que não foi tranquilo, né? Nós sabemos que quando a gente está num processo de produção acadêmica, de uma pesquisa, seja o nível que for, seja um trabalho de conclusão de curso, numa dissertação de mestrado ou numa tese de doutorado, a gente planeja, mas as coisas elas nunca saem do jeito que a gente gostaria de fato que forem, né? Porque a gente está vivo, né? A gente continua nas nossas dinâmicas, a gente continua nos nossos trabalhos, a vida ela continua e ela não para em relação a esse processo, né? Então, esses percursos eles também compõem, né, a organização e a materialização desses sonhos, né? Então, nesse sentido, assim, é uma realização que eu estou conseguindo fazer aqui nesse momento, né? 6 anos após, né, a defesa dessa tese, e eu digo a vocês que não desistam, né? Se é o desejo de vocês, vejam as possibilidades e vão em frente. Acho que é isso, Cida. Fica então o recado da Regina para você que ainda não fez a publicação, que está aí com o teu livro autoral parado, escondido no fundo de uma gaveta, que está com o teu TCC, teu mestrado ou doutorado ali somente em circulação dentro da universidade. Publique, porque publicar abre portas. Regina, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cida, a vocês e a toda a equipe da Diálogos Freirianos. Obrigada também. A você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigada e faça um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.